Olá! Hoje nós falaremos sobre as correlações anatomoclínicas das emoções e da memória. E para isso precisamos entender inicialmente o conceito de sistema límbico. O conceito de sistema límbico sofreu várias adaptações e modificações ao longo dos anos, mas atualmente ele inclui estruturas corticais e subcorticais interligadas morfologicamente e funcionalmente e relacionadas às emoções e à memória. Ou seja, atualmente é o sistema que processa as nossas emoções e as nossas memórias. E ao sistema límbico também estão associados os processos motivacionais, que são aqueles inerentes ou relacionados à sobrevivência das espécies, como fome, sede e sexo. E para embasar todas essas manifestações, emoções, memória, processos motivacionais, o sistema límbico tem íntimas conexões com o hipotálamo, que nós já sabemos está no comando aí do sistema nervoso autônomo e do sistema endócrino. Então aqui, exemplificando, estruturas muito representativas do sistema límbico, como a amígdala na parte emocional, como o hipocampo na parte de memória. Começando pelas emoções, a gente sempre ouve falar em alegria, prazer, bem-estar, que são emoções positivas, tristeza, raiva, medo, que seriam emoções negativas. Mas o que na verdade são emoções? Emoções são sentimentos subjetivos que suscitam manifestações fisiológicas e comportamentais. Então, são sentimentos subjetivos que suscitam manifestações fisiológicas e comportamentais. Isso quer dizer que toda emoção tem dois componentes. Um componente central, que é o sentir, e é subjetivo, e um componente periférico, que é o manifestar, é expressivo e que pode acontecer através de manifestações fisiológicas e manifestações comportamentais. Então, para a gente entender isso, por exemplo, é só nós pensarmos num ator. O ator, ele é capaz de manifestar, ou seja, componente periférico, expressivo, sem, no entanto, sentir. Um bom ator é capaz de fazer isso. Assim como a literatura diz que as pessoas dissimuladas sentem, mas não expressam o que estão sentindo. Então, na verdade, são dois componentes que geralmente andam juntos, mas que podem estar isolados também. E o que seriam as manifestações fisiológicas e comportamentais? As manifestações fisiológicas ficam a cargo principalmente do sistema nervoso autônomo. Então, é, por exemplo, uma taquicardia, uma respiração ofegante, que a gente pode ter, diante de uma situação emocional. E as manifestações comportamentais, elas ficam a cargo do sistema motor somático e geralmente são características da espécie. Por exemplo, como nós manifestamos alegria? Com riso. E o cachorro? Com abanar da cauda. Qual que é a nossa manifestação clássica de tristeza? O choro. Mas até nisso, a espécie humana é complicada, Porque, por exemplo, apesar do riso ser uma manifestação de alegria, muitas vezes a gente ri de raiva. E apesar do choro ser uma manifestação de tristeza, muitas vezes a gente chora de alegria. E quais são os componentes do sistema límbico que estão relacionados às emoções? Nós temos componentes corticais e subcorticais.
Os corticais são apenas 3 e 2 a gente já conhece. Córtex pré-frontal em sua região órbito-frontal, nós já falamos daquelas conexões que ele tem com a área límbica, né? E a questão do tamponamento psíquico. E o córtex insular anterior, nós já falamos também da capacidade dele da empatia e como isso está associado a psicopatias graves e até da percepção dos componentes subjetivos das emoções, que agora vocês já sabem diferenciar. Fica faltando o córtex singular anterior, que é essa região aqui, tá? O córtex singular anterior ainda é uma incógnita, né? O que se sabe é que ele está associado ao processamento da tristeza, né? E que pessoas aí, às vezes, com casos mais severos de depressão, têm esse córtex atrofiado. Mas características maiores sobre a sua atuação ainda não foram esclarecidas. Mas a maioria dos componentes, como vocês podem ver, são subcorticais, inclusive o centro do processamento das emoções, que é a amígdala. O que faz o hipotálamo? O hipotálamo, gente, ele está associado, por exemplo, classicamente, a emoções como a raiva e o medo. Mas o que é o principal de sabermos sobre o hipotálamo? Ele é o coordenador do componente periférico das emoções, ou seja, do expressar. Então, ele é o coordenador do componente periférico das emoções, o comportamento emocional, o expressar. E ele consegue fazer isso porque ele é o maestro tanto do sistema nervoso autônomo quanto do sistema endócrino. E aí a gente recorda aqui, né, a sua proximidade com a hipófise, por exemplo. Então, ele é o grande responsável pelo componente periférico ou expressivo das emoções. E o principal componente subjetivo, né, das emoções é a amígdala, que será a última estrutura abordada exatamente pela sua complexidade. Área septal. A área septal é uma área localizada inferiormente ao rostro do corpo caloso e anteriormente à lâmina terminal, tá? A área septal, ela é composta por vários núcleos, chamados de núcleos septais, que classicamente são associados ao processamento da raiva. A lesão bilateral da área septal causa um quadro conhecido como raiva septal, que é bastante complexo. E sabe-se também que ela participa da regulação das atividades viscerais, o que faz até algum sentido, né, gente? Dada aí a sua grande proximidade com o hipotálamo. Mas o principal é que a área septal faz parte do sistema mesolímbico, que é o sistema de processamento do prazer, que veremos adiante, no qual também estão comprometidos o núcleo accumbens e a abênula. O núcleo accumbens é um núcleo da base que faz parte, junto com o corpo estriado, que faz parte do corpo estriado ventral, juntamente com o núcleo basal de Meinert. E a sua atuação é no sistema de processamento do prazer, que veremos adiante, do qual também participa de maneira inibitória a abênula. Onde está ou onde estão os núcleos da abênula? No epitálamo, né? Então, no epitálamo a gente tem a glândula pineal, a comissura posterior, além dos núcleos e da comissura da abênula. A abênula tem dois núcleos aí mais facilmente identificáveis, o medial e o lateral, sendo que as funções do lateral são mais bem estabelecidas. E o que a gente sabe que este núcleo faz? Ele tem ação inibitória no sistema mesolímbico de recompensa
Então, se a área septal, por exemplo, e o núcleo accumbens atuam favoravelmente, a abênula tem ação inibitória sobre o sistema mesolímbico de recompensa. E sabe-se também que ela tem ação inibitória sobre o sistema serotoninérgico de projeção difusa, né? Que está muito associado aí ao humor, ao bem-estar. Então, você imagina uma pessoa que tem uma disfunção com uma hiperfunção abenular. Ela bloqueia o sistema de recompensa, então ela não vê prazer em nada que ela faz, e ela tem aí um distúrbio, né, que, digamos assim, a priva de bom humor, de alegria, de bem-estar. Isso está na base o quê? De casos graves de depressão, né? Então poderiam estar associados aí a uma disfunção da abênula, tá? Então a abênula ela atua sobre o sistema mesolímbico de maneira inibitória e não favoravelmente no processamento do prazer, como o núcleo accumbens e a área septal, por exemplo. Mas o que estamos falando? Estamos falando do sistema de recompensa do encéfalo, que é aquele que recompensa com prazer, também chamado de sistema dopaminérgico mesolímbico. Por quê? Porque o neurotransmissor mais representativo é a dopamina. E de que esse sistema é composto? Bom, ele tem origem na área tegmentar ventral do mesencéfalo, que vocês já sabem que faz parte da formação reticular e que o neurotransmissor é a dopamina. As fibras que saem dessa região saem pelo feixe prosencefálico medial, que passa onde mesmo, gente? Na região lateral do hipotálamo, atinge o núcleo accumbens e a área septal, e daí são direcionados para a área pré-frontal, órbito frontal, que vocês também já sabem que está associado ao processamento das emoções. Então, são das conexões recíprocas entre a área pré-frontal, órbito frontal, e a área tegmentar ventral da substância reticular do mesencéfalo que vem o processamento do prazer, passando aí pelo núcleo accumbens e pela área septal. Qual que é o sistema de fibras? Feixe prosencefálico medial, que é exatamente aquele que passa na região lateral do hipotálamo. E para que serve esse sistema? Para recompensar com prazer, por exemplo, comportamentos motivacionais. Então, quando eu estou com sede, bebo água, eu sinto prazer. Eu estou com fome e como, eu sinto prazer. O sexo traz prazer. São comportamentos motivacionais e necessários à sobrevivência da espécie, por isso são premiados com prazer. Mas também são premiadas com prazer situações cotidianas. Por exemplo, quando você ri de uma piada, quando você se propõe a um desafio e completa esse desafio, quando você vê uma pessoa que você gosta feliz, quando você estuda para uma prova e tira uma nota boa, tá? E quem que age no sentido contrário do sistema mesolímbico? A abênula. Então, a abênula é aquela que responde pela não recompensa, ou seja, pela frustração. Então, é aquela que age quando você estudou para a prova e ainda assim tira uma nota ruim. Né? Quando você comprou com toda boa vontade um presente para uma pessoa e vê que ela não gostou daquele presente. Quem está entrando em cena? A abênula. Ela bloqueia a recompensa, ela bloqueia o prazer e aí vem aquela sensação de frustração. Outra coisa que é importante falarmos aqui é do abuso de drogas, tá? A gente sabe, por exemplo, que o crack e a heroína agem através, por exemplo, de receptores no núcleo accumbens. Então a pessoa faz o uso, ativa o núcleo accumbens, produz prazer.
Só que com a continuidade do uso, os receptores vão diminuindo a sua sensibilidade. Então você vai precisando de doses cada vez maiores para obter o mesmo prazer. E aí essas doses acabam ficando tóxicas, né? Então explicando aí, né, a interação desse sistema do prazer com o abuso de drogas. E por último, ficou aí o principal componente do processamento das emoções, que é um comportamento ou, digamos assim, um componente subcortical. Então, o principal componente processador das emoções é subcortical, certo? E é a amígdala, tá? Que tem esse nome porque se assemelha a uma amêndoa, né? Localizada aqui junto à cauda do núcleo caudado, que estaria mais ou menos nessa região, e ao hipocampo, tá? A amígdala, ela é composta de 12 núcleos que se dividem em 3 regiões. A região córtico-medial, que tem conexões principalmente olfatórias, tá? E que responde pelo comportamento sexual. E aqui a gente já para um pouquinho para lembrar da relação que existe entre comportamento sexual e cheiro, comportamento sexual e instinto, tá? Lembrem-se que a amígdala é uma estrutura subcortical, né? E a tomada de decisão consciente está no córtex. Uma região basolateral, que recebe as aferências, e uma região central, de onde partem as eferências. E aí a gente já pode mostrar para vocês que a amígdala é uma região com uma riqueza enorme de aferências e eferências, ou seja, ela se comunica com quase todo mundo, o que faz sentido dada a sua função. Então, ela recebe aferências, por exemplo, de áreas terciárias, de áreas secundárias, do hipotálamo, do tálamo, dos núcleos septais, do núcleo do trato solitário, tá? E manda eferências principalmente através de 2 vias. A via amígdalofuga dorsal, que é pela estria terminal, e aí ela vai principalmente para os componentes do sistema mesolímbico, né? A bênula, accumbens, núcleo septal e o hipotálamo, né? Até pela disposição da estria terminal. E a via amígdalofuga ventral, que volta praticamente para todas essas áreas que mandaram aferências, além do núcleo basal de Meinert. Ou seja, ela se comunica com todo mundo, tá? E aonde a amígdala influencia? A região, por exemplo, córtico-medial, que é aquela que eu falei de conexões olfatórias, né, de instinto, está associada, por exemplo, a reações defensivas e agressivas, o que faz sentido, são muito instintivas, tá? Tem uma região da amígdala, também a região córtico-medial, relacionada ao comportamento sexual, né? E alterações nessa região causam hipersexualidade. As amígdalas, tá? Também são importantes para a gente reconhecer faces com expressões emocionais, né? Expressão emocional de medo, de pânico, de alegria. Mas disparadamente, a grande atuação da amígdala é no processamento do medo, né? Então existem aí várias publicações falando sobre a amígdala e o medo. E aí a gente vai lembrar de uma situação que existe no nosso organismo chamada de reação de alarma, ou de alarme, ou síndrome de emergência de Canon, que é quando o nosso organismo precisa se preparar para lutar ou fugir, tá? O que é isso? Considerem, por exemplo, que vocês estão, o exemplo clássico, num pasto e de repente dão de cara com um touro. Isso é uma situação de alarme, é uma síndrome de emergência de Canon.
Ou você vai lutar com aquele boi, ou você vai fugir, to fight or to flight. E para isso o seu organismo tem que estar preparado. E como ocorre a preparação do organismo? Através da ativação generalizada do sistema nervoso simpático e da liberação de adrenalina pela medula da suprarrenal. E quem gerencia isso? A amígdala. Então, olha lá, a visão associada ou não à audição do boi, esses estímulos vão para áreas primárias, que interpretam essas informações através das áreas secundárias, ou seja, é um boi, e aí isso vai direto para a amígdala. E a amígdala já desencadeia a reação de alarme, ativando generalizadamente o sistema nervoso simpático, certo? Porque é rápido, é imediato. Mas ao mesmo tempo que vai diretamente para a amígdala, segue uma outra via indireta aqui que vai ao córtex pré-frontal. E lá no córtex pré-frontal, nós podemos agora sim conscientemente analisar a situação. E se alguém nos dar a informação, por exemplo, para ficarmos calmos que o boi é manso, a gente pode respirar e bloquear a síndrome de emergência de Canon desencadeada pela amígdala. Então, a gente pode bloquear a reação de alarme, ok? Tranquilo, mas ela já foi iniciada de maneira rápida e imediata, porque em algumas situações isso é necessário. Bom, o medo, na maioria das espécies, ele é inato, né? Então, por exemplo, macacos têm medo de cobra, mesmo sem nunca terem visto uma cobra. Mas na espécie humana, muito do medo vem do condicionamento. O que é isso? Você passa a ter medo daquilo que te fez algum mal, né? Por exemplo, né, você passa a ter medo de um pai que bate num filho, né? Ou seja, é condicionamento. Ou você também pode passar a ter medo por informação, né? As pessoas te informam que cobra é venenosa e aí você passa a ter medo de cobra. Então, na espécie humana, o medo vem mais do condicionamento, né? Por isso que a gente fala que criança não tem medo de nada, né? Porque ela ainda não foi condicionada. E para terminar a parte das emoções, é importante a gente lembrar que além dessas áreas que nós falamos, existem estruturas complementares, né? No tálamo, por exemplo, como o núcleo dorso-medial, que tem conexões aí com a área pré-frontal, como os núcleos anteriores, que fazem parte do circuito de Papez, no tronco encefálico, né? Formação reticular, ó, área tegmentar ventral, sistema mesolímbico, núcleos na RAF, sistema serotoninérgico de projeção difusa, e os núcleos de nervo craniano, né? Como é que a gente chora? É facial, é nervo facial. Então, tem núcleos de nervos cranianos associados também. E aqui, só a título de curiosidade, tá, gente? Já que a gente falou muito de medo e de amígdala, a ansiedade é uma resposta ou uma expressão inapropriada do medo, tá? É quando você sente medo só de pensar em alguma coisa, de lembrar de alguma coisa, ou seja, sem o estímulo real estar presente, tá? E qual que é o problema disso? Isso pode gerar a ativação do simpático, isso pode fazer, né, com que a adrenal libere ACTH e o ACTH cortisol. Então, ou seja, isso altera o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? E níveis permanentemente elevados de cortisol são bastante maléficos ao organismo, tá? Quem pode bloquear isso, essa cascata? O hipocampo, né? Até porque o hipocampo está ligado à memória, à aprendizagem, tá? Então ele pode bloquear isso. Só que o próprio cortisol secretado aqui na via final, em níveis crônicos e permanentemente elevados, é lesivo ao hipocampo.
Então, acaba que é um ciclo vicioso. Aumenta o cortisol, prejudica o hipocampo, que deixa de bloquear o eixo. Aumenta o cortisol, prejudica o hipocampo, que deixa de bloquear o eixo. Então, acontece aí um ciclo vicioso, cujas consequências finais podem ser bastante ruins, ok? Mas a gente já começa a ver aqui a associação da amígdala, principal componente das emoções, com o hipocampo, que é o principal componente da memória, né? E começa a entender como é difícil essas duas coisas andarem separadas. E o que vem a ser memória? Memória é a capacidade de adquirir, armazenar e evocar uma informação. A etapa da aquisição de informação é a aprendizagem e a etapa de evocar uma informação é a lembrança. Mas é importante sabermos que a memória inclui as três partes: adquirir, armazenar e evocar. E é impossível duas pessoas terem as mesmas memórias. Então, as nossas memórias são muito importantes para a nossa individualidade e até para a nossa personalidade, tá? Por exemplo, eu, Alice, posso reagir a uma situação de maneira completamente diferente de vocês, porque eu tenho uma memória ruim de uma coisa semelhante que aconteceu no meu passado, por exemplo. Então, a nossa memória é muito importante para a nossa individualidade, assim como para a nossa personalidade. E a memória se divide em dois grandes grupos. A memória declarativa é aquela que, como o próprio nome diz, nós conseguimos declarar, nós conseguimos narrar. E a não declarativa é aquela que é implícita, que a gente não consegue descrever, também chamada de memória de procedimento, tá? Então, é a memória, por exemplo, que nos permite andar de bicicleta, nadar, dirigir, né? São coisas que a gente faz automaticamente, que uma vez que aprendeu, está aprendido, né? Mas que está implícito, a gente não consegue descrever. Falaremos ou, digamos assim, concentraremos nossa aula na memória declarativa, que por sua vez pode ser subdividida de acordo com o tempo de retenção das informações em memória operacional ou de trabalho, memória de curta e de longa duração. A memória operacional ou de trabalho é aquela que dura segundos a minutos até que você possa concluir uma tarefa. É aquela que é processada na região dorsolateral do córtex pré-frontal. Então, aquela que nos permite, por exemplo, ler e lembrar do primeiro parágrafo de um texto para compreender o segundo, que nos permite ler um número e rediscá-lo logo depois, tá? Então, dura segundos a minutos até que seja possível completar uma tarefa. A memória de curta duração é aquela que vai durar aí algumas horas para manter a memória viva até que ela vire uma memória de longa duração. Por quê? Porque a memória de longa duração tem mecanismos aí muito demorados de processamento. Então, a de curta duração, que dura horas, mantém a memória viva até que ela se transforme em longa duração. A de curta duração e o processamento da de longa duração estão no hipocampo. Uma vez formada a memória de longa duração, ela se armazena em áreas corticais de associação, ou seja, por todo o córtex. Então, isso é importante nós sabermos. Por quê? Porque se a gente tem uma lesão do hipocampo, eu perco a memória de curta duração e a formação de novas memórias de longa duração. Mas aquelas antigas que já estão lá em áreas corticais de associação são preservadas. Outra informação importante, gente, é que é o córtex pré-frontal que faz a seleção
do que vale a pena virar memória de curta ou longa duração. Então, ele recebe a informação e verifica. É importante eu armazenar? Se for, aí sim, passa o hipocampo para virar memória de curta e depois de longa duração. Então, quais são os componentes do sistema límbico associados ao processamento da memória? Temos componentes telencefálicos e diencefálicos. Entre os telencefálicos, nós já conhecemos as áreas de associação, onde a memória de longa duração será armazenada, o córtex pré-frontal dorsolateral, que é aquele que processa quem? A memória operacional, e ficam faltando esses dois, o córtex singular posterior e a porção medial do lobo temporal. O córtex singular posterior é aquele que é estranhamente dividido, né, entre emoções anterior e memória posterior. O que a gente sabe sobre o córtex singular posterior? Que ele está associado à memória topográfica, tá? De memorizar caminhos, né? Caminhos novos, de recordar caminhos antigos e já memorizados, tá? Mas de longe, o componente telencefálico principal é a porção medial do lobo temporal, onde está, entre outras estruturas, o hipocampo, tá? O hipocampo é o principal processador da memória. Então, ele é uma estrutura aqui alongada, né? Associada aí ao corno inferior do ventrículo lateral. O hipocampo é o principal processador da memória, tá? Tanto aí de curta quanto de longa duração, tá? Então, de curta quanto de longa duração. E também está envolvido aí na memória espacial. Vocês vão ver junto com o córtex singular posterior e o giro parahipocampal. Bom, então o hipocampo, memória de longa e curta duração. Ele recebe aferências de todas as áreas neocorticais, ou seja, 90% do córtex, tá? E manda eferências principalmente pelo fórnix, que vão aos corpos mamilares do hipotálamo e daí aos núcleos anteriores do tálamo, iniciando e perfazendo o circuito de Papez. Então, aferência de todas as áreas neocorticais, eferências pelo fórnix. Então, está aqui o fórnix que liga o hipocampo aos corpos mamilares do hipotálamo. E aqui a gente destaca duas aferências. As aferências da amígdala, que são as memórias associadas a emoções, e as aferências do núcleo accumbens e da área tegmentar ventral, que são memórias associadas ao prazer. Tanto as emoções quanto o prazer são reforçadores da memória, né? A gente lembra com muito mais clareza e às vezes só lembra, né, de memórias de certa época das nossas vidas se forem memórias associadas a emoções ou prazer, ok? Então, eles são reforçadores da memória. E junto com o hipocampo, nós temos outras três estruturas da porção medial do lobo temporal: o giro denteado, o córtex entorrinal e o córtex parahipocampal. Qual que é a sequência? A informação vem pelo córtex parahipocampal, passa pelo entorrinal, atravessa o denteado e chega no hipocampo, ok? O córtex parahipocampal está associado, assim como aquele que o precede no circuito de Papez, que é o singular posterior, à memória topográfica, a cenários, tá? Mas aqui é mais cenários, tá? O singular posterior
é mais caminhos, vamos dizer assim. O córtex entorrinal é o portão de entrada ou o porteiro do hipocampo, ele que diz quais informações vão adentrar ou não essa estrutura. Adentrou, passa rapidamente para o giro denteado, que dá a dimensão temporal da memória, e segue para o hipocampo. O que é dimensão temporal da memória? É dizer, por exemplo, se aquela memória que está se estabelecendo, ela é anterior ou posterior à sua formatura, anterior ou posterior ao seu casamento, né? Para, digamos aí, termos uma organização temporal das nossas memórias, tá? Então, são estruturas que atuam em conjunto com o hipocampo. E aí, entendida as estruturas telencefálicas, né, que a gente repete, são as áreas de associação relacionadas ao armazenamento, né, o córtex pré-frontal, memória operacional, o córtex singular posterior e a região medial do lobo temporal, que inclui hipocampo, córtex parahipocampal, entorrinal e denteado. A gente passa para as estruturas diencefálicas, que são os corpos mamilares do hipotálamo, né? Então, os corpos mamilares do hipotálamo. O trato mamilo-talâmico, que vai ligar esses corpos mamilares aos núcleos anteriores do tálamo. Essas são as estruturas diencefálicas, que aí vão fazer conexão com as estruturas telencefálicas, porque dos núcleos anteriores do tálamo, o estímulo vai corpo mamilar, trato mamilo-talâmico, núcleos anteriores do tálamo, estruturas diencefálicas. Aí, através da cápsula interna, ele vai para o córtex singular posterior. Começou as estruturas telencefálicas. Córtex parahipocampal, hipocampo. E aí, através do fórnex, novamente corpo mamilar, trato mamilo-talâmico, núcleos anteriores do tálamo, córtex singular posterior, córtex parahipocampal, hipocampo. Esse é o clássico circuito de Papez, que é o circuito de processamento da memória e que inclui tanto estruturas diencefálicas quanto telencefálicas. E para finalizar, as correlações anatomoclínicas, tá? Nós temos dois tipos de amnésia. A amnésia anterógrada é aquela que nós vamos esquecer daqui para frente, e retrógrada é quando a gente esquece, né, o que já aconteceu, né, o que já ocorreu. E nós vamos falar aí de dois problemas clássicos de memória. Um deles é a síndrome de Korsakoff, que acontece no alcoolismo crônico, onde a gente tem lesão dos corpos mamilares e dos núcleos anteriores do tálamo, ou seja, das estruturas diencefálicas, com interrupção do circuito de Papez, tá? Causa um déficit bastante amplo de memória, tanto com amnésia anterógrada quanto retrógrada, tá? Afinal, você não consegue aí lançar as memórias no circuito, né? O circuito de Papez está disfuncionante. Mas talvez o mais relevante, né, e mais conhecido de vocês seja a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, hoje, acredita-se que tem a sua origem no córtex entorrinal. É uma disfunção do córtex entorrinal, que é o portão de entrada do hipocampo, que é quem regula, né, a entrada das informações no hipocampo, tá? Ela bloqueia esse córtex e, portanto, faz um isolamento progressivo do hipocampo. A pessoa vai deixando, né, de estabelecer memórias de curta e, consequentemente, de longa duração, né? Porém, aquelas de longa duração
né, que já estão, digamos aí, estabelecidas nas áreas de associação cortical, elas se mantêm. E são as últimas a serem perdidas, tá? Mas elas são perdidas também, porque a doença de Alzheimer depois evolui com uma deterioração de todas as funções psíquicas superiores, não só da memória, né? E isso está associado ao fato dela comprometer também o núcleo basal de Meinert, né? Que tem aí projeções colinérgicas para todo o córtex. Então é uma amnésia progressiva, né? Ela vai se tornando aí cada vez pior. Começa com coisas do dia a dia. As últimas a serem afetadas são as memórias aí já estabelecidas nas áreas de associação, mas no final elas se perdem também, né? Então a pessoa começa aí esquecendo coisas do dia a dia e no estágio final já não lembra nem o nome dos próprios filhos, certo? É uma doença que a gente sabe que está associada a fatores genéticos, mas que hoje a gente também acredita que dependa de estímulos ambientais. Então, pessoas que têm predisposição genética, mas que mantêm o cérebro funcionante, ativo, principalmente durante o envelhecimento, podem retardar, né, a progressão da doença, né, atrasar a manifestação e terem as formas mais brandas também, tá? E para finalizar, só mostrando para vocês aqui, né, em azul, né, boa parte do circuito de papéis, e em verde, áreas importantíssimas para o processamento das emoções. Então, olha lá, elas são muito próximas e compartilhadas. Então, fica difícil da gente achar que são itens que andam separados. Pelo contrário, eles estão intimamente relacionados, né? As nossas emoções com certeza afetam nossas memórias, né? E as nossas memórias afetam como nós processamos as nossas emoções diante das pessoas e diante da vida, né? Então elas estão juntas e por isso um sistema só. Então era este o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido.